Hoje chegamos então à quarta mensagem dessa nossa série de pregações e estamos no terceiro mandamento. Na primeira semana tivemos uma introdução, na segunda semana falamos sobre o primeiro mandamento, falamos sobre exclusividade, falamos sobre a questão de que Deus exige essa exclusividade e de quem deve ser adorado, que é apenas Deus, o nosso Senhor, o Deus verdadeiro. Na semana passada, falamos sobre o segundo mandamento e falamos sobre adoração, já aí dizendo sobre a maneira da adoração. Não é importante apenas adorar ao Deus certo, mas é importante também adorar da maneira adequada. E hoje estamos no terceiro mandamento e a palavrinha-chave que eu escolhi para essa semana é santidade. E creio que ao longo do nosso estudo nós vamos entender esse conceito. E se você está com sua Bíblia, você também na sua casa pode abrir em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. E este é o texto, então, base para nós nessa noite, que é o texto do terceiro mandamento. E este, então, é o terceiro mandamento. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos. Você pode me acompanhar? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Êxodo 27. Esse mandamento é muito interessante. Talvez seja um dos mais incompreendidos da nossa parte. Se a gente simplesmente cita, os mandamentos, de vez em quando a gente lê eles, a gente sabe mais ou menos de cabeça, esse talvez seja o que menos a gente compreenda a sua profundidade, a sua importância. E eu tenho trazido normalmente aí uma primeira citação que abre o nosso estudo, e hoje eu trago deste autor, Heifler, que diz o seguinte: a finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. A finalidade do terceiro mandamento é afirmar a santidade de Deus. Quando nós pensamos sobre nome, mesmo na nossa cultura, o nome tem uma importância muito grande. Talvez a gente não para nem muito para pensar nisso, mas o nome o nome é algo muito importante. O nome é aquilo que nos identifica. Nós chamamos as pessoas pelo nome. Nós nos referimos às pessoas através do nome. Hoje, talvez, com o avanço aí da tecnologia, e todo mundo tem um celular, provavelmente o celular de todo mundo tira foto, você pode até olhar aí uma foto e identificar as pessoas pela sua imagem, pela sua aparência. Mas, ainda assim, sempre o nome vai ser o principal referencial que nós temos. Quando nós falamos de alguém, numa conversa, a gente usa o nome, a gente já sabe de quem nós estamos falando. Então, o nome está muito vinculado à própria pessoa. Como um exemplo para nós, se você, por exemplo, tem problemas com alguma pessoa, dificuldade com alguma pessoa, se alguém, por exemplo, te magoou em algum momento da vida, às vezes só de ouvir aquele nome, mesmo que às vezes a referência não seja aquela pessoa, isso já desperta em você um monte de sentimentos, não desperta? Nós, Se a gente tem alguém assim que nos incomodou, nos entristeceu muito, só de ouvir, tem gente que até fala assim, nem diga esse nome perto de mim, É muito comum isso. Claro que nós, como cristãos, precisamos também desenvolver nas nossas vidas a questão do perdão e tudo mais, mas isso mostra o quanto a questão do nome é algo importante. Normalmente os pais, quando têm filhos, pensam muito bem, avaliam, escolhem, de acordo com vários critérios, e os mais variados critérios, a questão do nome dos seus filhos. Tudo isso tem uma grande importância. Mas, quando a gente vai para o contexto bíblico, isso ia além. No contexto da época que nós estamos falando aqui, da época de Moisés, da época do povo de Israel, e aqui ainda era a formação do povo, como a gente já comentou, a importância do nome era maior ainda. Os nomes eram dados não apenas numa preferência, no gosto, assim, por achar o nome bonito ou algo assim, mas os nomes tinham a ver com o contexto em que eles eram dados, o momento em que eles eram dados. Nós temos vários exemplos bíblicos disso, e eu trouxe aqui alguns dos nomes bem conhecidos lá do início do Antigo Testamento, só para a gente ter essa ideia. Então eu trouxe 3 exemplos. O primeiro deles é o nome de Adão. Você sabia que Adão, a palavra Adão vem de terra, ou significa também aquele que vem da terra.
Então, quando Deus cria o homem, né, e nomeia o homem de Adão, não é assim, deixa eu pensar aqui um nome, né, aleatório para dar. O nome do homem do primeiro homem estava vinculado à sua origem, o fato de ele ter sido feito por Deus a partir do pó da terra. Então, o nome de Adão é este. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é Isaac. Lembra da história de Isaac? Deus promete para Abraão um filho, e Abraão e Sara já são velhos, e no momento em que Deus promete, quem que estava lá escutando a conversa? Alguém lembra? Sara, né, esposa de Abraão, ouve a conversa, e o que ela faz? Ela dá risada, porque ela pensa, como que eu, né, alguém já de uma idade avançada, já não tenho, né, mais condições de dar filhos, como que eu vou gerar um filho? E aí o nome de Isaac é dado com base nisso. Isaac significa riso, ou aquele que ri. E temos mais um exemplo, esse também bem destacado, né, na Bíblia, a gente fala bastante sobre o nome dele, que é o nome de Jacó, que depois, inclusive, tem o seu nome mudado para Israel e que dá o nome a essa nação. Mas Jacó, a gente também sabe da história. Ele tem um irmão gêmeo, que é Esaú, e no momento que eles nascem, Esaú é o primogênito, nasce primeiro, mas Jacó nasce como? Agarrado no pé do irmão, né, no calcanhar do irmão. E é por isso que o seu nome é dado de Jacó, que significa, tem esse significado aquele que agarra o calcanhar, ou enganador. Por que significados tão diferentes? Né? Quando a gente estuda esses termos, a gente vai entender que a raiz da palavra, né, as palavras que dão origem ao nome dele, desses dois significados são muito parecidas. Então é quase que um jogo de palavras. Né? São dois termos em hebraico muito parecidos. Um deles significa essa ideia de alguém que segura pelo calcanhar, que agarra o calcanhar, e o outro termo parecido significa enganador, que veio a se confirmar, né, de certa maneira, na própria história, na caminhada e na trajetória de Jacó. Então esses são, né, só trouxe esses exemplos, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo trazendo outros. Tem momentos em que até há essa explicação, né, em que diz que o determinado personagem bíblico deu o nome do filho por causa do momento de grande tristeza. Existem vários exemplos assim. Então, essa é a primeira informação, né, importante para nós. Entender que, de fato, o nome é algo importante. Ele está muito vinculado à nossa própria pessoa. E, naquele contexto, isso era maior ainda. E aí, nós vamos pensar um pouquinho sobre o nome de Deus na própria Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o nome de Deus. Inclusive, nós já tivemos aqui uma boa amostra, né? Nós lemos aqui alguns versículos, as músicas que nós cantamos, que se baseiam também, muitas vezes, em textos bíblicos, trazem sempre essa referência ao nome de Deus. Um dos autores daqueles livros que eu tenho comentado com os irmãos, o pastor Isaltino, ele comenta, né, no seu livro, traz algumas informações sobre o nível de reverência que chegou do povo de Israel em relação ao nome de Deus, por causa desse mandamento que nós estamos vendo. Então, segundo ele, os copistas, né, aqueles que copiavam o texto, porque na época não era como a gente, né, que tem impressora, que faz fácil, na época não. O pessoal tinha que pegar o livro de referência, né, que eram rolos grandes, né, com materiais muito mais rústicos que nós, e eles copiavam à mão esse livro. Então, os copistas da Bíblia, nesse período todo do Antigo Testamento, até ainda no período do Novo Testamento, do Antigo e do Novo, eles escreviam, normal, o texto. Quando eles chegavam no nome de Deus, eles tinham que substituir a pena, né, que era como se fosse a caneta da época, por uma pena que era de ouro e que era lavada por 7 vezes. E essa pena ela era usada especificamente, é claro que isso aconteceu num determinado momento, né, não quer dizer que foi todas as cópias em todos os tempos, mas isso foi se desenvolvendo a esse ponto. Então eles substituíam, né, paravam a escrita, pegavam, faziam um ritual de purificação, lavavam as mãos, tudo, utilizavam essa pena só para escrever o nome de Deus, depois voltavam para a pena anterior para seguir escrevendo. Mais à frente, né, esse autor diz que eles mudaram isso e inclusive pararam de escrever esse nome. De tanta reverência, né? Pararam de escrever. Inclusive, nós comentamos na semana passada, e talvez na primeira ainda, não me lembro se foi em quais das 2 últimas semanas, que nas nossas Bíblias, normalmente, o nome de Deus está traduzido por Senhor. E isso aconteceu no próprio hebraico. O nome, né, de Deus, que a gente não sabe exatamente como se pronuncia, mas normalmente referimos como Yahvé, no próprio hebraico, muitas vezes foi substituído por Adonai, que também significa, né, na nossa tradução, Senhor. E
então, como falamos aqui, chegou um ponto que eles pararam de escrever esse nome e eles deixavam então em branco. E também diz aí a tradição, né, os historiadores, que quando alguém fazia uma leitura pública das Escrituras, porque poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas tinham acesso ao livro, então alguém chegava diante do povo e lia os textos da Bíblia, os textos da lei. E quando então o leitor chegava no nome de Deus, o leitor normalmente parava, aí todo mundo sabia que, já que ele parou, que era o nome de Deus, né, porque você percebia de acordo com o texto, e aí todo mundo que estava ouvindo aquela leitura se prostrava. Então, olha, né, o peso, a importância que trouxe, né, essa questão do nome de Deus no período bíblico. E aí, eu trouxe aqui, como eu falei, nós já tivemos aí uma amostragem de alguns textos bíblicos, mas eu trouxe mais 3 textos, só assim para dar uma ideia mesmo. A gente poderia citar muitos e muitos e muitos textos. No Antigo Testamento, principalmente, temos muitos textos que falam do nome de Deus. Mas aqui eu trouxe só para... um exemplo de cada, né? Os irmãos vão entender. O primeiro deles, Salmo 105, versículo 1, convocação do salmista diz: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então, essa é uma das convocações que a Bíblia nos faz em relação ao nome de Deus. Por várias vezes, existe essa referência de que o nome de Deus deve ser invocado, deve ser buscado, né? Devemos clamar pelo nome de Deus e invocar o seu nome. No Salmo 29, versículo 2, também o salmista diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então, nós já vemos aqui esse princípio do louvor, da adoração ao nome de Deus, que deve ser dado. E aí eu trouxe um outro texto que é muito importante, já lá do Novo Testamento, no momento em que Jesus ensina os seus discípulos a orarem, e ele começa orando dessa forma, né? Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui vemos um exemplo, né, de outra atitude que devemos ter em relação ao nome de Deus, que é santificar esse nome. Então, aqui a gente tem uma ideia, né, de que esse assunto é um assunto importante, de que não é, né, qualquer assunto. A Bíblia trata disso, trata a fundo, são muitos textos, são muitas verdades a respeito. E, como eu falei, nós talvez temos uma ideia desse mandamento assim muito pequena, muito superficial, que não faz tanta diferença assim nas nossas atitudes. Aí eu queria trazer algumas verdades, então, básicas, importantes, em relação ao nome de Deus. A primeira delas é que o nome de Deus revela o seu caráter, ou o nome de Deus está diretamente ligado ao seu ser e ao seu caráter. Nós temos essa referência de que o nome de Deus é santo, porque o próprio Deus é santo. Como estamos falando aqui, o nome está totalmente ligado. Se o meu nome está ligado à minha pessoa, o que dirá o nome do próprio Deus? Deus, quando apresenta o seu nome, já falamos disso também, que isso acontece naquele momento em que ele chama Moisés, no início, né, o que dá início a essa trajetória do povo que viria a ser libertado do Egito e essa nação começaria a se formar, Deus chama Moisés e se apresenta dessa forma. É naquele momento em que o nome, é o primeiro momento da Bíblia em que o seu nome aparece. E Deus chega para Moisés e fala, né, eu sou, né, inclusive normalmente na nossa tradução traz eu sou o que sou. E aí são essas letras que formam, né, a palavra, o nome Yahvé, o nome de Deus. Então precisamos entender isso. Por isso que é um assunto sério, por isso que o nome de Deus precisa ser levado a sério. Não é algo de brincadeira, porque o nome representa o próprio caráter de Deus. E infelizmente, no nosso contexto, na nossa realidade, por sermos de um país de tradição cristã, né, independente de qual linha, e esses termos, né, de referência a Deus serem muito comuns, muitas vezes a gente perde essa noção. A gente não relaciona tanto. Então as pessoas falam, né, o nome se referindo a Deus, à torta à direita, sem pensarem nisso. Então o nome de Deus, ele tem a ver com isso. Assim como nós falamos que os próprios mandamentos também são expressões do caráter de Deus. Deus não ordena nada que não esteja alinhado com o que ele mesmo é e com aquilo que ele mesmo faz, com a sua obra.
Lá, inclusive, eu comentei de Moisés, no momento em que Deus chama Moisés e opera todas aqueles sinais no Egito para tirar o seu povo, por algumas vezes aparece essa informação de que era para que o nome do Senhor fosse conhecido dos egípcios, para que eles soubessem quem ele é. Então, essas expressões são correlatas, elas significam a mesma coisa. Saber quem Deus é ou conhecer o nome de Deus tem esse mesmo sentido. Porque o nome se refere ao próprio Deus. O nome é a identidade dele. O nome revela, portanto, o seu caráter. Uma segunda verdade importante, então, que vem dessa, já que o nome revela o caráter de Deus, é que o nome de Deus, então, deve ser respeitado. Deve ser honrado, deve ser santificado, como vimos nas palavras de Jesus. Honrar o nome de Deus significa honrar a Deus. Esse é o pedido de Jesus na oração: santificado seja o teu nome. Precisamos ter consciência disso. Nós não podemos lidar com Deus, nos portarmos diante dele, nos relacionarmos com ele de qualquer maneira. E isso vai ser totalmente determinante pela forma como nós tratamos o nome de Deus. Se eu uso, o nome de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, isso é uma demonstração da forma como eu me relaciono com Deus mesmo. Porque nenhum de nós viu a Deus, certo? A gente não tem, Deus é espírito, nós não temos essa possibilidade. Então, a forma mais palpável, digamos, de termos essa referência de Deus é o seu nome. E aí eu trago mais uma citação também de Heifler, que diz o seguinte: o nome de Deus não precisa ser literalmente santificado, porque o Senhor já é santo por sua própria natureza. Mas olha, é aí que é a questão. A nossa atitude em relação a tal nome necessita de santificação. Não é que quando Jesus fala santificado, a gente já estudou inclusive o Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Não é assim, olha Deus, torne o seu próprio nome santo. Não. É a ideia de que eu me comprometo nesse sentido, eu tenho a consciência de reconhecer e de me relacionar com Deus e com o seu nome, então, como sendo santo. Então, essa é uma outra verdade básica, importante, fundamental. O nome de Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. O nome de Deus deve ser respeitado. Mas aí eu trago mais uma verdade ainda para equilibrar um pouco a balança, porque a gente até agora falou muito sobre essa questão da seriedade, né? Então a gente pode cair nessa mesma situação aí do povo de Israel, né? Então, peraí, a gente nem deve usar o nome de Deus, não deve citar o nome de Deus, é melhor... isso chegou ao ponto, como a gente já comentou também, de que nós não sabemos a pronúncia exata pelo fato do povo de Israel não falar mais o nome de Deus. Eles sabiam, o momento em que Deus se apresentou, nessa época que eles sabiam o nome do Senhor. Mas eles deixaram de falar por esse respeito, a ponto que isso se perdeu. Então, a terceira verdade é de que o nome de Deus pode ser usado, desde que de maneira adequada. Fiz questão de colocar esse porém, essa observação. Mas ele pode ser usado, inclusive deve ser usado. Nós vimos aqui, naqueles exemplos dos textos bíblicos, invocai o nome do Senhor, dai a glória devida ao nome do Senhor. Nós não precisamos ser radicais a esse ponto, então a gente vai apagar, a Bíblia até nem pode ter, melhor não ter escrito, melhor não falar, melhor não citar, a gente faz só um silêncio para se referir. Não, isso não é necessário. Se Deus revelou o seu nome, se o seu nome foi registrado na Bíblia, é porque ele deve ser utilizado, ele pode e deve ser utilizado. E aí também trago mais uma citação, agora do De Young, que diz o seguinte: o nome Yahvé, ali é o tetragrama, as quatro vogais que existem, as quatro consoantes que existem em hebraico, e não se sabe a pronúncia porque na época não tinha vogais. Então, o nome Yahvé, na maioria das traduções, o Senhor, como eu falei, na nossa Bíblia normalmente é traduzido dessa forma, aparece mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento. Então não precisamos ser supersticiosos sobre falar esse nome, mas não devemos usá-lo indevidamente. Então a gente tem que achar esse ponto de equilíbrio. Não é que, então está proibido, é melhor banir esse nome para não correr risco. Não é isso. Mas é a questão de ter consciência, de saber o que nós estamos falando, de saber como estamos nos portando, de não fazer isso de qualquer maneira. E aí eu quero entrar para mais alguns pontos, e estes, então, a gente entra diretamente
trazendo de uma forma um pouco mais prática, o mandamento. Porque o mandamento, mais uma vez, é um mandamento negativo, né? Os 3 primeiros mandamentos são todos negativos. O primeiro é: não terás outros deuses diante de mim. Então é um mandamento negativo. Não deve ser feito alguma coisa. O segundo, a mesma coisa: não farás para ti imagem de escultura e nem se prostrará diante delas. E o terceiro agora é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então nós vamos ver aqui agora o que significa então tomar o nome de Deus em vão. Quais são as atitudes que então devem ser evitadas por nós e que significam isso, significam tomar o nome de Deus em vão. E eu tenho mais uma citação que dá um panorama geral sobre esse assunto. Olha o que diz o mesmo autor, De Young. A palavra vão pode significar vazio, nulo, inútil ou sem propósito bom. Então esses são os significados da palavra vão. Estamos proibidos, portanto, de tomar o nome de Deus de um modo que seja ímpio, inútil ou para propósitos errados. Então, é essa ideia que o texto está passando. Não é só o que nós vamos ver, inclusive aqui o primeiro ponto, que é a visão mais rasa que nós temos desse assunto. Então, a primeira forma, ou a primeira atitude que deve ser evitada e que significa tomar o nome de Deus em vão, é repetir o nome de Deus de forma inadvertida ou leviana. Esse é um sentido mais básico e talvez seja o único que muitas vezes a gente encara esse mandamento. Quando a gente pensa isso, olha, não tomar o nome de Deus em vão é tipo não falar o nome de Deus à toa, né? Então, é bom ter cuidado, não ficar repetindo, não ficar falando em qualquer momento o nome de Deus. Muitas vezes se resume a esse conceito. Então, é um sentido mais básico e apesar desse mandamento ir muito além disso, como a gente já está vendo, e a gente vai aprofundar mais um pouco ainda, essa é uma questão que também nós precisamos observar. É necessário, como a gente já viu, ter uma postura de honra, de reverência, de respeito ao nome de Deus. Então, é bom que a gente avalie como a gente tem feito o uso do nome de Deus. Porque, como eu falei, isso como se torna parte da nossa cultura, isso pode se tornar simplesmente um jargão, uma expressão que a gente solta aleatoriamente, às vezes de maneiras muito erradas, muito equivocadas. Né? De maneiras, às vezes, até assim, a debochar de alguma coisa. Né? Alguém fez alguma coisa que desagrada e você fala assim: ai, meu Deus. Não se faz isso? A gente muitas vezes não pode fazer isso? Será que é uma forma adequada de usar o nome de Deus? Tudo bem que assim, existe o outro lado, de que se a gente às vezes expressa, por exemplo, está acontecendo uma situação de perigo, alguém está tem uma situação crítica, e aí as pessoas normalmente têm essa expressão, né? Ai meu Deus do céu. Se isso é uma expressão que vem automaticamente em nós, porque a nossa confiança em estar em Deus, pode ser um momento adequado de se usar. Né? Eu estou quase que naturalmente, quase que automaticamente, clamando pelo nome de Deus, porque a minha confiança está nele. Então, é normal, num momento como esse, eu clamar pelo nome dele, mesmo que seja automático. Mas, como eu acabei de usar o exemplo anterior, existem situações que não são adequadas para isso. Não é bom sair falando, né? E aí vão se tornando, vão se desenvolvendo derivados dessas expressões que são totalmente inadequadas e inapropriadas. Tem uma época aí que virou moda, que algumas pessoas repetiam, por exemplo, um tal de Jesus apaga a luz. Não sei se você já ouviu isso, né? Deve ter ouvido. Faz sentido uma expressão dessa? É uma forma respeitosa de tratar, né? E nós vamos daqui a pouco falar mais especificamente sobre o nome de Jesus? Não é uma forma. Então, essa é uma forma em que é possível tomar o nome de Deus em vão. Falarmos isso de forma inadvertida, sem pensar, sem refletir, sem ter um significado, de uma forma leviana, como nós vimos nessa citação, né? Como algo inútil, algo vão, algo sem valor. E aí eu pego simplesmente e expresso, solto essa frase, solto essa palavra. Então, é bom que a gente avalie, né? Peraí, talvez hoje seja um bom dia, né, para pensar, será o quanto eu uso o nome de Deus, em que momentos, como eu falei, vão ter momentos em que é adequado, com certeza. Podemos ter essas expressões de confiança, expressões como, por exemplo, Deus te abençoe. Por mais que a gente não esteja utilizando o nome próprio de Deus, que seria Yahvé, né? Então eu não estou usando esse nome, mas mesmo que o termo Deus seja um termo até um tanto quanto genérico, né, porque pode se referir a outros deuses com D minúsculo, mas se eu estou me referindo ao nosso Deus, né, a Yahvé, utilizando o termo Deus, ou como acabei de falar, por exemplo, falando de Jesus,
eu devo ter esse cuidado em relação a isso. Então, espero que tenha dado para entender, né? Não é uma questão de radicalismo, né? Vamos sair julgando, apontando, não pode falar, tá, né? Não é isso. Mas cada um de nós precisa avaliar. Será que nós temos usado de maneira consciente ou de uma forma leviana, de uma forma inadvertida? Mas, como eu falei, esse é o primeiro ponto, o mais básico, que a gente já pensa logo de cara quando a gente vê esse mandamento. Mas vai além disso. Uma segunda forma que deve ser evitada, a atitude que deve ser evitada, é usar o nome de Deus para afirmar algo que ele não falou ou para legitimar as nossas próprias vontades. Isso é muito interessante. Isso é muito feito, inclusive, né? E principalmente no campo religioso, no meio da igreja, né? Vamos dizer assim. Claro que isso vai talvez variar de local para local, de experiência para experiência, de comunidade para comunidade, mas é muito comum as pessoas usarem, né? se valerem do nome de Deus para trazer uma determinada autoridade para uma determinada fala, para uma determinada ideia, que muitas vezes não tem nada a ver com o que a Bíblia está expressando. Eu vou colocar aqui duas formas principais de que isso pode acontecer, e a primeira delas, e talvez a mais grave, seja diretamente na propagação de heresias, de mentiras, de falsas ideias. Hoje, né, todo mundo tem uma voz, com o meio da internet, todo mundo dá sua opinião, e não é diferente em relação à Bíblia, em relação a esse contexto, né, do relacionamento com Deus. Então, hoje tem inúmeras pessoas que vêm a público, que dão a sua cara para dizer o que Deus não disse, dizendo o que Deus disse. Falando, não, Deus é assim, assado. Não, Deus não se importa com isso. Não, isso aí é coisa do passado, porque Deus não é. A gente tem ouvido cada vez mais isso. Isso é uma forma de tomar o nome de Deus em vão. Dizer algo que ele não disse. Ensinar algo que vai contra a sua própria vontade, usando o nome dele. Eu confesso para os irmãos que, nesse contexto, né, inclusive do ministério, esse é o meu maior temor diante de Deus. Porque, como no versículo mesmo, né, no mandamento, o texto diz que o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. É muito sério isso. Quando eu vejo, né, algum líder religioso, seja lá de qual ordem for, propagando algo em nome de Deus e que fica claro que está contra as Escrituras, me gela, assim, sabe, a espinha. Porque essas pessoas vão prestar contas de uma maneira muito séria a Deus diante disso. A gente tem muitos exemplos desse ao nosso redor. De falsas teologias, né, que são aí divulgadas. Essa terrível teologia da prosperidade que tanto tem atraído as pessoas, né? As pessoas vão porque agrada os seus ouvidos. E se usa isso, né? Deus está mandando dizer isso, Deus está mandando dizer aquilo. Então, essas heresias é um ponto, mas existe o outro ponto que talvez não seja tão... como que eu posso dizer? Não é evidente, é proposital, digamos assim, é mais... entre aspas, na inocência que acontece, são as tais das profetadas, que também tem em muitos meios ditos evangélicos. Né? Então, a pessoa, na intenção de ser, né, de ajudar o outro, então usa esse tipo de expressão. Né? Deus mandou te dizer determinada coisa. Mas Deus não disse nada daquilo. Mas Deus mandou dizer. Eu já contei para os irmãos aqui uma história de uma moça, né, que a gente conheceu há muito tempo atrás, que ficou grávida, e ela pertencia a uma igreja que tinha muito esse tipo de prática. E aí um dia um irmão lá, com esse status de profeta, chegou para ela, né, e profetizou que o varão que nasceria daquela gravidez seria um grande servo de Deus e faria isso, isso e aquilo. Passado algum tempo, o casal foi fazer os exames, né, normais da gravidez, fez o ultrassom deu que ia ser uma menina. Então como que pode, né? O varão que vai nascer, e eles foram lá perguntar para o irmão. Ô, irmão, o irmão falou, né, que o varão que ia nascer. Sabe o que ele foi capaz de dizer? Que o ultrassom do homem pode errar, mas que o ultrassom de Deus não erra. Agora eu te dou uma chance para adivinhar, para acertar, o que nasceu? Que ultrassom, né, que errou? Claro que nasceu uma menina. Mas, né, não tenho mais informações dessa história, mas essas coisas passam e essa pessoa não vai ser tida como um falso profeta, né? Vai dar uma desculpinha aqui e ali e o negócio segue em frente. E as pessoas estão seguindo muitas vezes essas ideias, estão seguindo essas pessoas, essas falas, ao invés de seguir a palavra de Deus.
Você quer saber o que Deus te mandou dizer? O que está escrito aqui. É isso que Deus nos mandou dizer uns para os outros. Todas as verdades bíblicas. Nós cremos que Deus já se revelou, a sua revelação está completa. É claro, e aí eu quero mais uma vez pôr aqui um ponto de equilíbrio, que Deus é livre e autônomo para fazer o que Ele quiser, onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, através de quem Ele quiser. Podem ter situações muito específicas em que Deus vai usar de fato a vida de alguém para compartilhar uma verdade, mas sempre o que vai ser compartilhado vai estar de acordo com as Escrituras, não vai contra, com certeza, porque Deus não vai se contradizer. E isso também deve ser sempre mais uma exceção do que uma regra. Porque se num culto a gente fica falando mais de supostas revelações do que da palavra, alguma coisa está errada. Então por que Deus revelou a Bíblia? Então não precisava. Deus entrega, então, as suas revelações a todo dia, então nem precisa da Bíblia. Guarda a Bíblia, não precisa. Então, isso deve nos levar a ter essa relação correta com a palavra de Deus, para que nós não afirmemos algo que Ele mesmo não falou. E aí a gente ainda tem mais um ponto dentro disso. Além de não devermos afirmar algo que Ele não falou, também não devemos legitimar as nossas próprias vontades, afirmando que isso é da vontade de Deus. Esse é um ponto também bem complicado, porque a gente tem essa tendência. A gente, às vezes, quer tanto alguma coisa, a gente planeja alguma coisa, e a gente, às vezes, tenta trazer Deus para o jogo para, assim, a gente se sentir melhor, a gente se sentir mais seguro. Não, é a vontade de Deus. Aliás, muitas pessoas falam assim, se Deus quiser. Aí depois já também aumentaram, Aí falam, se Deus quiser, e Ele quer. Então, assim, eu já determinei o que Deus quer e o que Deus não quer, Então, a pessoa está planejando alguma coisa, tem aí uma ideia, quer realizar algo. Se Deus quiser, vai dar certo. E Ele quer. Como que eu posso dizer isso? Está na Bíblia? Isso é o quê? Deus deseja que as pessoas sejam salvas. Então, eu posso afirmar que Ele quer isso, porque Ele disse que Ele quer isso. Agora, em relação a questões individuais, particulares, nós precisamos ter muito mais a questão da nossa coerência, da nossa prudência, utilizar do conhecimento que Deus nos permite ter, pedir sabedoria a Deus para que a gente tome as decisões de maneira adequada. E tem questões que nós mesmos somos autônomos para escolher. Se eu vou ter um trabalho A ou B, se eu vou mudar, fazer uma mudança ou não, nós temos essa autonomia. Não existe todo esse misticismo de que tudo tem que ser procurado, e aí tudo se vincula ao nome de Deus, e nesse vincular se coloca muitas vezes em vão o nome dele. Se joga na lama, Porque tudo é Deus que falou, tudo é Deus que disse, tudo é Deus que está no meio, tudo é Deus que planejou. Para esse ponto, eu coloquei mais uma citação ainda do Kevin DeYoung, que diz: quando reivindicamos a autoridade divina absoluta para os nossos planos e decisões humanas, violamos o terceiro mandamento. O nome de Deus é santo, e ele não deve ser associado indiscriminadamente às nossas decisões que requerem prudência, não importando quão sincera ou importante seja a decisão. É interessante isso, Ele diz, mesmo que a decisão que você esteja tomando seja uma decisão importante e seja algo sincero, não quer dizer que você está com má intenção e está pondo o nome de Deus em jogo, mesmo que você tenha boa intenção, esteja correto, mas tome cuidado ao dizer que isso é o que Deus quer, o que Ele planejou. Eu acho que até esse mesmo autor, ou foi um dos outros, falando algo parecido com isso, usou até em relação à própria igreja, Muitas vezes os planos que nós como igreja, como comunidade, podemos desenvolver, temos que ter esse cuidado, para não atribuir isso a Deus, como que se Deus... Aquilo que, como eu falei, que é claro na palavra, ok, é a vontade de Deus. Seguimos e afirmamos que é a vontade de Deus. Mas aquilo que são os nossos planos, nós, em vez de dizer, não, Deus mandou nós fazermos isso, não, irmãos, nós temos orado, temos buscado sabedoria da parte de Deus e temos entendido que essa é a decisão adequada, temos pedido a bênção de Deus sobre isso e vamos seguir em frente, vamos tomar tal atitude. Mas não sair atribuindo, dizendo, não, Deus mandou comprar um terreno de 5.000 metros aqui nessa avenida, porque... Olha, temos que ter essa prudência, esse cuidado em relação àquilo que nós falamos. Então, não devemos repetir o nome de Deus de maneira inadvertida ou leviana, não devemos usar o nome de Deus para afirmar algo que Ele não falou ou para legitimar as nossas próprias vontades. Mais uma atitude que deve ser evitada, não devemos viver de uma forma que desonra a Deus. Nós somos o povo de Deus. Israel era o povo de Deus, mas agora nós somos o povo de Deus. Pedro fala isso, Vós sois
geração eleita, povo escolhido, sacerdócio de Deus. Vocês foram chamados por Deus para representar a Deus. Paulo vai dizer isso, em 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores da parte de Cristo, somos representantes dele nessa terra. Cada um de nós como cristão, como indivíduo, e nós também como igreja, como comunidade. Então, temos que ter esse cuidado com a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver deve estar alinhada com a nossa fé, com aquilo que a Bíblia diz. Por isso que é importante essa questão do testemunho. Porque se eu dou um mau testemunho, eu não estou sujando só o meu nome. Eu estou levando junto o nome de Deus. Antigamente, se dizia muito que a pessoa, só por ser, antes era chamado de crente, a pessoa era respeitada. A pessoa tinha crédito na praça, a pessoa não era tida como alguém de respeito, de honra, porque era crente. Hoje em dia, infelizmente, isso foi jogado muito na lama por muitos maus exemplos e maus testemunhos. Então, esse cuidado precisa existir na nossa vida. Essa também é uma forma de desonrar, de tomar o nome de Deus em vão. Se eu vivo de uma forma que não o agrada, que não está de acordo com o que Ele tem para nós. O pastor Exaltino diz, é preciso ter coerência entre o falar e o ser, entre o sentir e o crer. Se não temos essa coerência, então somos hipócritas e tomamos o nome em vão, o nome de Deus em vão. Então aprofunda um pouquinho, não aprofunda essa ideia do mandamento? Vai um pouco além do que às vezes a gente pensa, é só não ficar repetindo à toa o nome de Deus. Não, não é isso. Vai muito mais além. Como temos visto, essa questão de considerar o nome de Deus santo, de santificar o nome dele através daquilo que nós fazemos. Precisamos, não podemos terminar esse estudo sem também pensarmos sobre o nome de Jesus. Porque neste momento, é um momento anterior à vinda de Jesus. O povo conhece, o Deus Pai se revela a eles através de Moisés, se revela o seu nome e exige tudo isso. Mas no Novo Testamento, a revelação de Deus, como nós já também temos comentado, ela vai aumentando e ela se completa na pessoa de Jesus Cristo. E agora é o nome de Jesus Cristo no Novo Testamento que recebe destaque. Não apenas mais o nome do Pai, claro que continua da mesma forma, a honra, o respeito, santificando o nome de Deus, porque o próprio Jesus ensina isso na oração. Mas no Novo Testamento nós vamos ver essas mesmas menções e esse mesmo cuidado com o nome de Jesus Cristo. E aí, do mesmo jeito que eu coloquei alguns versículos de exemplo do Antigo Testamento, eu quero pôr agora do Novo. São 3 também, não coube tudo em uma parte, depois tem mais um. Então, em Atos 4,12, olha o que encontramos. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, olha que interessante, O nome de Jesus aqui sendo associado à própria salvação. Porque, como falamos, o nome é a mesma coisa, tem a ver, está relacionado diretamente à pessoa, ao caráter, à obra de Deus. E no caso aqui também de Jesus Cristo. Não há outro nome. Por isso que nós não cremos em mais ninguém. Por isso que o Carlos, em vários momentos na escola bíblica, já ressaltou essa questão de que é Cristo e nada mais. Quando é Cristo e mais alguma coisa, inclusive semana que vem a gente vai ver um pouco uma dessas coisas que pode entrar junto, é um problema. É Cristo e nada mais. É só o seu nome. Depois, Paulo, em Romanos 10,13, afirma, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só para tirar todas as dúvidas, novamente, Paulo aqui está se referindo a Jesus. A Jesus, quando ele fala Senhor. No versículo 9, esse é o versículo 13, no versículo 9 ele diz assim, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, então serás salvo. Então ele está nesse texto tratando da obra de Jesus. Paulo, em muitos textos, vai se referir ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Então, é o nome de Jesus, é invocar. E olha que interessante, a gente viu lá no Salmo, a convocação do salmista, para invocar o nome do Senhor, o nome de Deus. E aqui nós vemos a mesma ideia, que devemos invocar o nome de Jesus Cristo. E temos ainda Filipenses 2, 10 e 11, que é um outro texto maravilhoso, também Paulo, que diz, por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
Então, você vê que aqui o nome de Jesus, porque cremos que Jesus é também Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, assunto aí complexo, né? Que a gente pode estudar em outro momento, mas Jesus Cristo é o próprio Deus. E o seu nome também deve ser honrado. Da mesma forma, os mesmos cuidados que devemos ter em relação ao nome do Pai, ao nome de Deus, se aplicam também ao nome de Jesus. E aí eu trago uma última citação do pastor Isaltino, que diz, em relação à nossa caminhada como cristãos e como igreja, olha que interessante, o povo de Deus carrega o nome de Deus, tem o seu caráter. Ser cristão é mais do que nascer num país de predominância cultural cristã. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. Um cristão zela por esse nome, Jesus Cristo. E ele está fazendo menção aqui especificamente ao fato de nós sermos chamados de cristãos. Lembra que isso ocorre já no livro dos Atos, né? Quando pela primeira vez os discípulos, até então eles eram seguidores do chamado caminho, eram tidos, né, pelos judeus como hereges, né? E aí chega um determinado momento em que eles passam a ser chamados de cristãos, pequenos cristos, porque eles tinham esse comprometimento de viver de uma forma mais parecida possível com Cristo, de agir como Cristo agia, de falar como Cristo falava. Então, isso aí é que na nossa língua, né, fica estranho, né, parece o aumentativo, né, mas o significado é pequenos cristos, é como se fosse, olha aí, os cristinhos, né? Aqueles que seguem, que imitam, que buscam fazer o que Jesus fazia. Então, o que ele está falando, ser cristão é mais do que simplesmente algo de palavra. Não só aqui o Brasil é um país, né, predominantemente cristão, eu sou cristão. Não. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. Um cristão zela por esse nome, Jesus Cristo. E que assim possa ser com cada um de nós. Que possamos ter essa consciência, né, de, como falei, ter esses mesmos cuidados, de não ficar repetindo inadvertidamente tanto o nome do Deus Pai quanto de Jesus Cristo. De não ficarmos atribuindo, né, ao nome de Deus, ao nome de Jesus, algo que não foi dito por eles. E de não viver de uma forma que desonre a eles. Mas de fazer o contrário. De, da maneira adequada, utilizar desse nome, para testemunhar desse nome. O que devemos fazer, então, é adorar ao nome de Jesus. Então, adoremos o nome de Jesus. Invoquemos o nome de Jesus, tenhamos a nossa confiança nele, como vimos aqui no início do culto, né, com a música que ouvimos de inspiração, e as que nós cantamos aqui, doce nome, né? Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. E nós então cremos nisso, vivemos isso, invocamos o nome de Jesus e honramos o nome dele, de modo a que as pessoas conheçam então a Jesus. Conheçam esse nome pela nossa vida, pelas nossas atitudes. E aí, quando a gente usar a nossa boca para se referir ao nome de Jesus Cristo, vão ser maneiras positivas, adequadas, não levianas e inúteis, maneiras que vão engrandecer o nome de Jesus Cristo. Dizendo, olha, que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Olha, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo pode te ajudar nessa situação que você está vivendo, pode trazer um propósito para a sua vida. Nós podemos ser esses instrumentos nas mãos de Deus para que o seu nome seja exaltado. Eu encerro essa reflexão com mais um versículo, que está em Colossenses capítulo 3, 17. Olha que interessante a convocação que Paulo nos faz. Talvez a gente passe por esses textos, às vezes meio batido, mas olha quando, né, a gente está enfatizando tanto isso, como isso toma um sentido diferente. Olha o que Paulo diz. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Você pode ler comigo, repetir? Vamos lá? E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças por ele a Deus Pai. Colossenses 3, 17. Que essa possa ser uma realidade na minha e na sua vida. Esse é o meu desejo, né, com o estudo de hoje. Como eu já compartilhei com os irmãos, eu tenho aprendido bastante, né, espero que isso seja proveitoso também para a vida dos irmãos e que isso mude a nossa maneira de agirmos. E no caso de hoje, né, de nos relacionarmos com o nome de Deus. A maneira como nos relacionamos com o nome de Deus, com o nome de Jesus,
demonstra a importância que nós damos a eles, demonstra a reverência que nós temos a eles. Então, que tenhamos essa coerência nas nossas vidas, que tenhamos esse desejo de exaltar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, em tudo que nós fazemos. Amém?